Amém, glória a Deus. Nosso texto principal nessa noite, o texto de 2 Samuel, capítulo 6. Então, abra sua Bíblia comigo ou acompanhe a leitura no telão. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 9. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Irmãos, nós temos aqui um momento de crise na vida de Davi, na história de Davi. Nós temos aqui uma pergunta que Davi dirige para o Senhor. E Davi não é diferente de mim e de você. Porque quando nós queremos respostas, nós fazemos perguntas. Às vezes nós fazemos perguntas por curiosidade. Às vezes nós fazemos pergunta quando nós temos algumas necessidades. E algumas das perguntas que nós fazemos, elas também nascem em momentos de crise, como essa que Davi estava vivendo. E nesse momento de crise, nessa descrição, que é uma descrição muito forte, você viu o tom que eu li esse texto para você, porque realmente uma situação muito dramática aconteceu aqui. Essa pergunta, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? E você precisa entender como é que essa crise de Davi, como é que essa pergunta surgiu. A Bíblia diz que na época do profeta Samuel, que era uma época de transição, ali do livro de Juízes para o livro de Samuel, você sabe que no livro de Juízes cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus próprios olhos. Era uma época onde o povo de Deus havia se distanciado do Senhor. E aqui nós temos um episódio muito triste da história de Israel, onde a arca de Deus, isso você precisa focar muito nessa noite. O que a arca de Deus, o que esse símbolo, era realmente uma arca de madeira, revestida de ouro. Dentro dessa arca continha as tábuas do Antigo Testamento, a vara de Arão que havia florescido, um maná, que havia caído do céu e guardaram lá dentro dessa arca. Essa arca era algo muito valioso. O próprio Deus deu instruções para que aquela arca fosse feita. E o que a arca representava no meio? Qual era esse símbolo? Era o símbolo da presença de Deus, era a própria presença de Deus no meio do seu povo. Até para você entender um pouco mais, eu ouvi essa semana que o Antigo Testamento, ele é como uma história em quadrinhos, Sabe quando você vê uma história em quadrinhos cheia de ilustrações? Então, o Antigo Testamento é como uma história de quadrinhos. Então, a arca, ela era um símbolo, é um símbolo para nós. Porque no Antigo Testamento aí nós temos a prática de muitas coisas. A arca ali representava a própria presença do Senhor, a presença de Jesus no Novo Testamento. Voltando para a arca e para o que aconteceu na época de afastamento do povo. Então, certa batalha entre israelitas e entre os filisteus, os israelitas perderam. Então, uma das consequências do pecado é perder. E nessa perda dos israelitas para os filisteus, o que os filisteus levaram? O símbolo da presença de Deus, a arca. Então os filisteus ficaram todo contentes. Levamos a arca do Senhor, levamos aquilo que representa o orgulho de Israel. Mas o que aconteceu quando os filisteus levaram a arca? Eles colocaram a arca no templo do Deus deles.
E eles ficaram assustados, estremecidos, porque quando a arca foi colocada no templo do deus Dagom, a Bíblia diz que aquele ídolo caía ao chão. Porque se a arca representa a presença, nenhum ídolo é comparável ao nosso Deus. Então aquele ídolo caído no chão e os filisteus amedrontados, o que eles fizeram? Vamos devolver essa arca para os israelitas, nós não queremos ficar com isso. Eles estavam tremendo de medo da autoridade e daquilo que havia naquela arca. E eles então devolvem aquela arca para o povo de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus fazem uma carroça nova e colocam aquela arca em cima daquela carroça, e eles entregam aquela carroça com a arca de volta para os israelitas. E por 20 anos, a arca de Deus, como eu disse para você, que simbolizava a presença, que simbolizava, que falava sobre a lei, sobre a provisão do Senhor, e que apontava para Jesus a arca. Por 20 anos aquela arca ficou na casa de Aminadab, ou seja, ela ficou 20 anos longe do local onde ela deveria ficar. E nós temos aqui, a partir de agora, dentro dessa história, nós temos o anseio do rei Davi de trazer de volta a arca para o local correto. O Salmo 132 é o salmo que complementa essa história. Salmo 132 é a poesia disso que eu vou estar falando para você. No Salmo 132, a Bíblia diz o anseio de Davi por trazer aquela arca de volta. Olha o que ele disse: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Irmãos, Davi, ele tinha um anseio profundo pela presença de Deus. E ele sabia que embora tivesse riquezas, que embora tivesse reconhecimento, que embora tivesse poder, que embora tivesse um grande exército, ele fosse um grande soldado, que isso não era suficiente, porque o que basta e o que preenche completamente as nossas vidas é a própria presença de Deus. Porque quem tem, queridos, a presença de Deus tem tudo. Quem tem a presença de Deus tem tudo, e ele sabia disso. Eu preciso trazer essa arca de volta. Eu preciso estar próximo da bênção do Senhor. E foi o que aconteceu. O Davi então monta aquilo que eu chamei e falei hoje cedo de uma marcha, né? Vocês já ouviram falar da marcha para Jesus? Davi monta uma grande marcha. E a Bíblia diz que eles colocam a semelhança dos filisteus, aquela arca também numa carroça nova. E tudo parecia muito perfeito. Todos embarcaram naquela celebração, naquela marcha de retorno da arca para a cidade onde Davi morava. Então a Bíblia diz que Davi dançava, havia celebração. O Davi convidou o louvor da igreja para tocar, para ministrar, para adorarem a Deus, porque a arca estava de volta, eles estavam conduzindo a arca para o lugar onde ela deveria estar. Então uma grande alegria, uma grande celebração naquele dia. A motivação, o objetivo por detrás disso tudo era genuíno, era legítimo. O desejo de Davi de trazer de volta a arca era de Deus. Mas, queridos, como você viu no texto que eu li, alguma coisa estava errada. Aconteceu algo na marcha para Jesus de tão errado, que aquela celebração, ela teve que ser interrompida. A Bíblia diz que aquela carroça movimentando a arca, os bois tropeçaram e Uzá, que era um homem que estava acompanhando aquela marcha, ele estica o braço e ele toca na arca. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante, aquele homem morreu. Queridos, Uzá também era um símbolo. Deus estava usando aquele momento para retratar uma realidade, para ensinar para Davi uma lição, que é a lição que eu e você nós vamos aprender nesse dia. Então, queridos, naquele momento, quando aquele homem morre, a festa parou. Veio um grande silêncio.
Os instrumentos pararam. Toda aquela alegria extravagante foi cessada. E a Bíblia diz o sentimento de Davi naquele momento. Eu gosto muito, ao ler a Bíblia, identificar os sentimentos. Eu e você, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu e você temos emoções. Nós expressamos adoração também com emoções. E não somente adoração. Nesse caso aqui, o sentimento de Davi, aquela frustração, ele ficou contrariado. Algumas perguntas começaram a brotar do seu coração, e essa pergunta foi: como eu posso conseguir, como levar de volta a arca do Senhor? É como se com essa pergunta, essa dúvida, essa crise de Davi, ele estivesse também perguntando: como é que eu vou me relacionar com um Deus tão santo? Uma arca sagrada, que representava a presença. É como se ele também estivesse perguntando: como é que eu vou viver perto da presença de Deus? Como é que eu vou conduzir algo tão sagrado? Como servir a um Deus que é santo? Como conseguir levar a arca de Deus para a minha casa? Queridos, e essa é a pergunta que todo homem, toda mulher que quer viver perto de Deus também deve fazer. Como conseguir, como levar a presença de Deus para casa? Esse é meu tema com você nessa noite. E nós vamos aprender com os erros e com os acertos de Davi nessa história. Nós sabemos que o sábio, ele aprende com seus próprios erros. Com os erros dos outros e com seus próprios erros. E o Davi, ele aprendeu com seus erros nessa história. Meu primeiro ponto com você: Davi descobriu o seu erro. Então nós vamos descobrir aqui através dessas lições. Aqueles que desejam carregar, viver permanentemente com essa presença de Deus nas suas vidas. Eu posso ouvir um amém? Para ajudar o pastor a pregar, às vezes pode dar um amém, glória a Deus, viu, gente? Por favor, obrigado. Não é só quando o negócio está levando assim, não. Davi, nosso primeiro ponto: Davi descobriu o seu erro. Então, 2 Samuel 6, 3, o versículo 3 e o versículo 6. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Como eu disse para você, o objetivo de Davi, ele estava correto. Era um objetivo legítimo, era um objetivo genuíno. Existia aqui uma excelente iniciativa. Então o problema não era o propósito. O problema aqui, a situação que aconteceu era a forma. Diga assim comigo: a forma. Era a forma como aquilo foi feito. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, que mandou fazer o tabernáculo, que mandou fazer a arca, aqueles objetos, aqueles símbolos, Deus havia estabelecido a forma correta. Irmãos, pense num Deus excelente, maravilhoso que nós temos. No tabernáculo, o tamanho das coisas, as cores, os tecidos, todas as coisas, todas. É tão interessante você depois, é um estudo tão grande, se eu ficar aqui nós vamos ficar horas e horas falando dele. É muito interessante para você depois fazer um estudo sobre o tabernáculo. Por trás de cada um desses símbolos, todos apontam para Cristo. Todos apontam para a realidade do Novo Testamento. E o nosso Deus tão excelente, quando Ele manda fazer todas essas coisas, Ele dá direções muito claras e corretas para utilizar essas coisas. Então a Bíblia fala lá em Êxodo 25, em Números capítulo 4, que a arca de Deus, ela deveria, nós vamos descobrir qual foi o erro, porque Deus matou aquele homem. Aquela arca, ela deveria ser conduzida pelos ombros dos levitas da família de Corá. Essa era a chave por trás dessa situação.
Aquela arca, ela devia ser transportada nos ombros. Ela não devia ser transportada por uma carroça. Não devia ser colocada como você joga uma coisa no seu porta-mala e leva qualquer coisa, qualquer instrumento, qualquer encomenda. Era a arca de Deus. Era a presença de Deus, era o símbolo da presença de Deus. Não era para tratar a arca de uma forma desleixada. Põe aí em cima dessa carroça, leve e traz ela. Não. Deus deixou muito claro na lei que aquela arca deveria ser conduzida pelos ombros dos levitas. Por que Deus fala isso? Porque nos ombros, eles sentiriam o peso real daquela arca, a proximidade com a presença, o cuidado, o temor para com Deus. Não era para ser colocado simplesmente numa carroça, era muito fácil. Mas o Davi e alguém que ele delegou para fazer isso, mas a responsabilidade caiu sobre ele, eles fizeram uma carroça nova. Uma carroça bonita, talvez pensaram, vamos inovar, para levar a arca do Senhor, vamos fazer algo, vamos copiar, já que os filisteus nos devolveram numa arca, vamos copiar o modelo deles. Então está aí, queridos, muitas vezes o nosso problema, nós queremos copiar coisas que nós vemos no mundo. Aí você vira para mim, como muitos nos criticaram, né? Quando a gente vai mudando a estética da igreja, mas colocar luz na igreja é pecado, né? Colocar um telão desse é pecado, é imitar as coisas do mundo. Queridos, imitar as coisas do mundo vai ser pecado quando o que nós fizermos for pecaminoso. Então, nada disso é pecaminoso. Nada disso. Agora, se tivermos ações, intenções e atitudes que conduzirem as pessoas à prática do pecado, aí está errado. Aqui nesse caso, a carroça, tudo bem, se fosse uma carroça nova, mas não era o que Deus disse para fazer. Era para colocar no ombro dos levitas. Essa era a lei, esse era o comando, essa era a direção. Então o grande problema dos israelitas aqui era tentar fazer a coisa certa de uma forma errada. Era tentar fazer a coisa certa, era certo e genuíno, trazer a arca do Senhor, mas era a forma errada. E quantas vezes eu e você nós fazemos a mesma coisa? Nós queremos alcançar objetivos espirituais na força do nosso próprio braço. Nós queremos que a célula, que a igreja cresça sem vida de oração. Nós queremos autoridade sem santificação. Nós queremos a presença de Deus, mas sem obediência. Então o problema de Davi não era a falta de entusiasmo, tinha muito, tinha festa. O problema de Davi naquela situação era a ausência da obediência. Deus estava chamando a atenção, alerta, foi feito da forma errada. Então a carroça, queridos, era nova, mas o erro era um erro antigo. Partia de um coração que pensa assim, sem consultar o Senhor. Sabe essas decisões que nós muitas vezes tomamos sem ouvir a voz de Deus? Tomamos na emoção, no calor da situação, no calor das crises. Então era o velho, esse comportamento, né, de que Davi fez, era o velho pecado de nós acreditarmos que nós muitas vezes sabemos mais do que Deus. Então, queridos, quando os bois eles tropeçam e quando Uzá segura aquela arca para que ela não caísse, esse ato gerou morte. E o que a Bíblia fala? O Dig falou aqui esse texto, Rosivaldo, Romanos 6, 23, qual que é o resultado do pecado? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então todas as vezes que nós acharmos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, sem consultar o Senhor, sem consultar a sua presença, sem consultar a sua palavra, qual vai ser o resultado? Morte. Por isso que muitas pessoas estão tão frustradas, porque elas tomam decisões emocionais, baseadas em circunstâncias, baseadas em emoções, e não baseadas em uma palavra.
2 Samuel 6:7, a Bíblia diz: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Como eu disse para você, Uzá era um símbolo. E era um símbolo da forma irreverente com que as pessoas estavam lidando e tratando a presença de Deus. Então todo aquele entusiasmo sem reverência não estavam agradando ao Senhor. E eu sempre quando li esse texto, eu falava assim, mas Deus, Uzá, ele teve uma boa intenção. Uzá não deixou a arca cair, ele foi lá, segurou a arca, poderia quebrar, despedaçar o ouro lá, os negócios que estão dentro da arca. Mas queridos, boas intenções, elas não anulam a necessidade de obedecer a palavra de Deus. Boas intenções não anulam a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que elas falham espiritualmente querendo acertar, mas tentando de uma forma errada. Quantos profissionais da saúde nós temos aqui? Médicos, enfermeiros, levanta a sua mão. Vocês médicos, enfermeiros, sabem que quando um médico, ele receita um remédio, é para o bem daquela pessoa, né? Ele sabe direitinho, né, que é para o bem daquela pessoa. E o médico ele vai receitar a dosagem correta. Olha, você vai usar esse antibiótico aqui por 2 semanas. Nessa quantidade aqui. Então, vamos supor, aí chega em casa, o paciente ele decide mudar a dosagem. Ele fala assim, não vou usar isso tudo, vou só usar a metade. E até dá para mais depois, sobra para depois. Então vou usar um pouquinho. Então aquele remédio, ele continua sendo bom. O remédio em si continua sendo bom. Mas o uso incorreto daquele remédio vai produzir danos. Então o problema não está no remédio. O problema está na forma de utilizar aquele remédio. E foi isso que Davi fez. A arca de Deus era uma bênção. A arca representava a presença. Mas a maneira de conduzir a arca trouxe juízo naquele momento para Israel. Então o que Davi fez? Ele quebrou um princípio. Ele quebrou um princípio. Não adianta, querido, você querer a bênção do Senhor quebrando princípios. Eu posso orar, ungir a sua cabeça 30.000 vezes, mas se você estiver quebrando princípios, nada vai acontecer. Não adianta. É necessário nós voltarmos para a palavra. É necessário nós voltarmos para aquilo que Deus disse. Então, queridos, os métodos, as formas de fazer, elas podem mudar. Mas os princípios de Deus, eles são inegociáveis e eles são eternos. Os princípios e a palavra de Deus não irão mudar. Então, Deus, Ele apenas não prescreveu como a arca ela devia ser feita, mas como ela devia ser transportada. E a forma como a arca estava sendo transportada de volta não era correta. Eles estavam violando um princípio. Era algo tão santo, eles estavam lidando algo tão santo com algo sem reverência, sem o temor de Deus. Por isso essa situação, ela aconteceu. Então Davi, ele reconhece o erro. Ele encontra, ele descobre onde foi o erro. E essa história aqui de Uzá, dessa morte desse homem, ela nos ensina, queridos, que não basta nós estarmos próximo como Uzá estava, próximo das coisas do Senhor. É necessário nós nos alinharmos com Deus, estarmos alinhados com Deus. Primeiro lugar, me ajude, Davi descobre o erro. Qual era o erro? Transportar a arca numa carroça e não nos ombros daqueles que deveriam carregá-la. A segunda coisa, o segundo erro, erro de Davi que nós aprendemos com ele. Davi, ele descobriu a sua limitação. Diga assim comigo, Davi descobriu sua limitação. 2 Samuel 6, 8 e 9. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira
havia fulminado Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Irmãos, eu leio a minha Bíblia, eu gosto de ler a minha Bíblia na nova versão internacional. Então, a maioria desses textos que vocês leem aqui é na nova versão internacional. Mas eu não gosto da forma como essa palavra medo é empregada nesse momento. Porque todas as vezes que você vê a palavra medo, logo você vai lembrar, tipo, de medo de barata, de cachorro, de medo para essa coisa pecaminosa. Até mesmo, né, que o medo parte de um lugar de desconfiança. Então, essa palavra medo aqui, porque quando eu jogo numa outra versão, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, em vez dessa palavra medo, nós temos a palavra temor. Diga assim comigo, temor. E eu acho que é a palavra melhor aplicada aqui, em vez de medo, para uma coisa pecaminosa, para uma coisa realmente que aponta para Deus. Então, em primeiro lugar, queridos, primeira coisa aqui, versículo 8, Davi fica contrariado. E esse lugar de contrariação é o lugar onde muitas vezes a Bíblia fala, né, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, sim ou não? Então essa emoção de contrariedade, se nós ficarmos alimentando no dia da crise, no dia mau, no dia que as coisas, como diz no português, deu ruim, se nós ficarmos alimentando a obra da carne, querido, isso vai nos levar para outro lugar. E como eu disse para você, nós somos emoções, tudo bem, às vezes nós decaímos na fé, como o Davi aqui, contrariado, e se perguntando. Mas o Davi não ficou nesse lugar, ele migrou para esse lugar de temor de Deus. E aí, pastor, então qual que é a diferença entre medo e temor? Os anos que o pastor Jackson esteve aqui, ele nos ensinou, e eu jamais vou esquecer do que é o temor de Deus, do significado do temor de Deus. Temor de Deus anota aí, que o pastor vai falar, você não pode esquecer isso. Temor de Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nesse momento, Davi, contrariado e fazendo perguntas para o Senhor, ele descobre aquilo que Deus amava e aquilo que Deus odiava. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 9, no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Irmãos, Davi não ficou num lugar de contrariação. Davi, sabe por quê? Um lugar de contrariação, quando você alimenta a contrariação, vai te levar a um lugar de desistência. E quantas pessoas, no momento de crise, elas já não pensaram em mudar de cidade, em mudar de país, em abandonar a esposa, em deixar os filhos com outros familiares. Quantas pessoas em momentos de crise, elas já pensaram em literalmente chutar o balde. Atitudes completamente movidas por obras da carne, pela vontade do homem, pelo querer do homem. Irmãos, o temor do Senhor, ele leva à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi foi conduzido a um lugar de derrotar e destronar completamente o altar da autossuficiência. Ele não vai perguntar para o Senhor como é que deve ser feita e transportada a arca. Como é? Olha aí, pastor. Olha aí, líderes, como que nós devemos transportar a arca? Não, ele faz as coisas, ele deixa que transportem a arca na carroça. Ele não vai perguntar para o Senhor, mas aqui essa crise serve de pontapé para ele se voltar para o temor do Senhor e entender, Deus, eu fiz alguma coisa de errado. E ele destrói esse altar da autossuficiência. O que é autossuficiência? É quando você faz as coisas na força do seu próprio braço. Quando você diz, por mim mesmo, eu vou fazer e vai dar certo.
Queridos, o Davi precisou chegar no completo esgotamento disso para ele entender o propósito do Senhor e para ele ser dominado pelo temor de Deus. Então, antes, ele estava cheio de confiança, mas agora ele está cheio de perguntas: como conduzir a arca de Deus de volta? Antes ele estava liderando uma celebração, mas agora ele está dominado aqui pelo temor de Deus. Irmãos, nós vemos aqui agora o Davi, um homem quebrantado, um homem perguntando: Senhor, como eu posso fazer? Senhor, o que tu queres me ensinar através dessa história, dessa situação? Nós temos um homem perguntando aqui: Senhor, onde eu errei? Eu quero fazer o correto. Queridos, que isso seja a prática do nosso coração. Quando nós errarmos, nós reconhecermos, isso é humildade. Reconhecer: eu errei. O quebrantamento, irmão, começa aí. Quando nós reconhecemos que nós erramos. Então nós temos aqui o Davi percebendo: eu não sei, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu não tenho todas as respostas. E queridos, Deus usa essas crises para derrubar a nossa falsa segurança que nós temos. Deus usa essas crises que nós enfrentamos para derrubar a autossuficiência e a autoconfiança. Então, queridos, Deus estava ensinando para Davi que a presença dele não podia ser administrada com estratégias humanas. Não era da forma humana. Então, queridos, a presença de Deus, você deve entender uma coisa: a presença de Deus, ela não é um projeto. A presença de Deus não é um programa. A presença de Deus não é um evento, não é uma conferência, não é uma estrutura. A presença de Deus é um relacionamento com uma pessoa. Então, irmãos, a presença de Deus não é algo que nós administramos, não é uma coisa, é uma pessoa. É a presença de Deus com quem eu e você devemos nos relacionar. Então existem, queridos, momentos das nossas vidas onde parece que Deus permite com que a nossa carroça, ela quebre. Que a nossa carroça pare. Há momentos que Deus permite que os nossos planos fracassem. Há momentos que Deus permite que as nossas estratégias, elas não funcionem. E não é porque que Deus nos abandonou, não é. Mas porque Deus, Ele deseja nos ensinar a sermos dependentes da sua presença. Nós aprendemos a ouvir a sua voz e fazermos da forma e do jeito de Deus. Diga assim comigo: não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eu não vou fazer você virar para o lado e falar isso para a pessoa, porque às vezes a gente aproveita: tá vendo? Deus está falando com você. Mas para você falar para você mesmo. Vamos dizer mais uma vez: não é do meu jeito. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. E saiba disso. A dependência é quando você reconhece que você não pode fazer sozinho. É quando você reconhece que você precisa de Deus. E eu tenho um bom exemplo para você aqui sobre o Moisés. Moisés está saindo com o povo de Deus do Egito. Eles vão para tomar posse daquela terra. O faraó foi quebrantado lá pelo Senhor com todas aquelas pragas. E eles saem, Moisés com aquela multidão. A Bíblia diz que quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, com a multidão de israelitas, uma impossibilidade, um mar. E agora? E também atrás dos israelitas, os exércitos de Faraó. Queridos, a resposta de Moisés é uma resposta que define o momento e a forma como nós devemos nos comportar diante de uma crise. Porque o Moisés, ele diz para o povo, ele não fala assim: eu vou fazer, eu sei como fazer, não. A Bíblia diz que o Moisés, Êxodo 14:3, Moisés respondeu para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Queridos, Moisés, ele estava apontando para Deus, para a forma que Deus faz, confiando completamente em Deus.
Então, como eu disse para você, há momentos na nossa vida que Deus ele vai nos esgotar completamente. E esse esgotamento vai simplesmente dizer, olha, não é pela sua força, não é pela sua experiência, não são pelos seus recursos, mas é pela minha mão forte e poderosa. Você precisa aprender a depender de Deus. Quantos aqui gostam de andar de avião? Quando você anda de avião, você anda de boa. Eu, pelo menos, ando de boa. E quando eu falo que está todo mundo aqui com sorte, porque eu entrei no avião, esse avião não vai cair, porque eu não cumpri todo o meu propósito em Cristo Jesus. Vocês estão com sorte. Quando você entra no avião, você não se preocupa com o roteiro, se os instrumentos estão ligados ou não. Queridos, existe um piloto. Existe um técnico, existe alguém ali que você precisa confiar completamente nele. Ele vai te levar do ponto A para o ponto B. Mas nós muitas vezes não confiamos no piloto das nossas almas. Nós muitas vezes queremos controlar o destino. Nós muitas vezes queremos controlar a forma de fazer algumas coisas. Então, queridos, Deus permite que essas crises, que tantas vezes são geradas pela nossa autossuficiência, a nossa confiança, Deus permite que essas crises, elas aconteçam para dizer para mim e para você, eu continuo no comando. Olhem para mim, confiam em mim. Irmãos, todos, talvez nem todos, mas boa parte sabe que eu e a pastora Luana, nós estamos esperando o nosso terceiro filho. E essa semana nós tivemos um episódio um pouco difícil. Nós estávamos na fila do mercado, com a nossa compra lá, né? Nós éramos o próximo, estou usando a fila da maternidade, da gestante, né? Graças a Deus. Mas a Luana, ela teve um episódio de sangramento. E ela foi desesperada para o banheiro e falando, amor, tem alguma coisa errada. Irmãos, eu posso te contar várias histórias a respeito de minhas reações em momentos como esse. Eu fico em choque. Eu fiquei em choque. A Luana foi no banheiro, ela foi muito rápida em ligar para minha mãe ir. Nós estávamos aqui no açaí, do açaí para a maternidade, né, lá para o lugar onde ela está fazendo o acompanhamento. E ela falou para as crianças o que estava acontecendo com ela, e eu em choque, sem saber o que fazer. Não sei se eu deixava as compras, se eu ia embora, se eu ia com ela, mas graças a Deus ela resolveu. E aí ela contou para as crianças, e quando a Esther chegou perto de mim, eu em choque, eu sem saber o que fazer, o que falar, a Esther, uma criança de 7 anos, chegou para mim dizendo, papai, e orando, com tanta autoridade, era o Espírito Santo. Naquele momento onde estava em choque, em uma crise, naquele momento, sem saber o que fazer, ela virou para mim e falou, papai, esse bebê, ele vai ser sustentado na barriga da mamãe, e ele vai nascer no tempo certo, nosso irmãozinho vai ser segurado pelo Senhor. Irmãos, eu não sei se eu ficava mais em choque que estava acontecendo, ou vendo a minha filha, cheia do Espírito Santo, falando e orando essas coisas. Graças a Deus está tudo bem, está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Mas eu fiquei assim tão impressionado na minha limitação, naquele momento em choque, e Deus usando uma criança para falar para mim, vamos confiar em Deus, vamos confiar na mão do Senhor, amém? Deus é muito bom. Então realmente nós precisamos reconhecer onde erramos e as nossas limitações. E depois, queridos, que Davi reconhece o seu erro, a sua limitação, ele está pronto para ingressar em um novo caminho. Então, nosso terceiro ponto, Davi, ele descobre o caminho. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 11, a Bíblia diz, por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses.
E o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então Davi, ele não desistiu para sempre. Aquela era uma pausa para recalcular a rota e para entender, com o temor de Deus, o que estava acontecendo. Então eles levam a arca para a casa de Obed-edom. E agora, por que Obed-edom é abençoado? Por que a casa de Obed-edom prospera? E por que Davi não conseguiu levar a arca? Irmão, sabe por quê? Porque levaram a arca para a casa de um levita da família de Corá. Levaram a arca para o local correto, próximo daqueles que deveriam cuidar daquele objeto. E a Bíblia diz que quando Davi fica sabendo que aquela família está prosperando, ele em Deus entende, é hora de trazer a arca de volta. E agora, da forma correta. E como que Davi faz isso? Ele vai consultar as Escrituras, ele vai entender pela palavra a forma correta de carregar a arca do Senhor. Davi fez o que eu e você devemos fazer e que o Isaías nos ensina em Isaías 8, versículo 20. A Bíblia diz: a lei e ao testemunho. Irmãos, o Davi volta o coração dele para a palavra, volta o coração dele para as Escrituras. Irmãos, eu sei que Deus tem tempos, tem estações nas nossas vidas, mas muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em achismos, baseados em tendências, baseados no que o outro falou, no pastor da internet, achando que aquela é um comando de direção de Deus para nós. Queridos, nós só vamos encontrar o caminho de restauração para a presença de Deus quando nós temos um relacionamento com a palavra de Deus. Quando você ter uma decisão de diariamente ter um relacionamento com Deus através da sua palavra. Irmãos, aquela era a mesma arca, era o mesmo Deus, era a mesma presença, e ele entendeu que o problema nunca era o Senhor, não era acusar o Senhor, o problema não era o Senhor, era a forma como ele estava se relacionando com Deus, achando como era a vontade dele, o querer dele. E uma das maiores revelações desse texto é quando Davi, ele entende como levar a arca de volta, que era através do caminho correto, que era através da palavra. Então ele vai, ele pesquisa. Então se Obed-edom está prosperando, então eu quero entender o porquê. Eu quero entender o que ele fez, eu quero entender como é que eu trago de volta a presença do Senhor, irmãos. E em 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 13, que também está narrando essa mesma situação lá no livro das Crônicas. Olha o que a Bíblia diz: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Está aqui o grande erro. A Bíblia não foi consultada. Então, queridos, não existe restauração sem correção. E não existe correção sem submissão à palavra de Deus. Tome decisões baseadas em uma palavra. Essa semana um irmão aqui da igreja mandou uma mensagem dizendo que recebeu uma proposta de trabalho nova e pedindo oração. Eu falei para ele: irmão, glória a Deus pela sua proposta de trabalho, isso é muito bom, mas tome essa decisão baseada em uma palavra de Deus. Vá jejuar, vá orar e consulte a sua esposa também. Que ela ore junto com você e vocês tomem essa decisão com uma palavra. Não seja só o apelo financeiro, mas seja uma direção do Senhor. E queridos, o Davi, ele compreendeu que se existia bênção na casa de Obed-edom, e que se ele restaurasse da forma como a Bíblia dizia, como a lei dizia, queridos, a bênção também viria sobre ele. Ele entendeu isso. E olha o que a Bíblia diz que aconteceu. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, versículos 6 ao 15, como essa história encerrou. Davi foi na Bíblia e descobriu: é isso que eu vou fazer. Olha o que a Bíblia diz. Então Davi, com grande festa,
foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam, diga assim comigo, carregavam, não tinha mais uma carroça para facilitar o sistema. Davi entendeu, vamos trazer de volta, vamos obedecer. Irmão, a bênção vem pela obediência. E a bênção ela deve ser completa, não é parcial. Não é fazer da forma como eu sei, como eu entendo, não, é a obediência completa aos princípios, aos mandamentos do Senhor. E aqui quando os levitas estão carregando a arca no lombo, nas costas, nos ombros, a Bíblia diz, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombeta. Uma grande alegria, uma grande festa, ele consegue trazer de volta a arca, a presença do Senhor agora com o princípio correto. Então essa história começa dizendo que Davi está celebrando sem reverência. E o que mudou aqui, queridos? Eu posso dizer para você que Deus não mudou. A arca ela não mudou. A presença de Deus não mudou. Nós temos aqui no final do capítulo Davi adorando com o entendimento correto. Fazendo festa com o entendimento correto, fazendo festa com obediência. Então, em todas essas coisas, se Deus não mudou, se a arca não mudou, se a presença não mudou, quem mudou? Quem mudou? Davi. E é isso que a palavra de Deus ela tem que fazer em nossos corações. Ela vai nos mudar. Ela vai nos mudar. Ela precisa nos mudar. A palavra de Deus, se você deixar. Então, o temor que foi gerado no coração de Davi produziu nele maturidade, produziu nele reverência e produziu nele transformação. Então, irmãos, vamos ler comigo essa frase final. Quem reconhece seus erros, admite as suas limitações e se submete à palavra, experimenta a alegria de viver na presença de Deus, que foi o que Davi experimentou. Ele reconheceu que errou, mas ele recalculou a rota, corrigiu a rota e encontrou a alegria da presença de Deus. E existe algo tão glorioso nessa história, porque como eu disse para você, essa arca ela apontava no Novo Testamento para a figura de Cristo. Dentro dessa arca que representava a presença tinha a lei. E a Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei. Dentro dessa arca tinha um maná que caía do céu. E a Bíblia fala que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Na tampa dessa arca tinha uma bacia, como se fosse um prato que chamava o propiciatório, que era ali onde o sangue dos animais era colocado e aquilo significava perdão dos pecados. O que Jesus fez na cruz por mim e por você? Nos substituiu, aquela grande troca, levando sobre ele os nossos pecados, para que nós nos tornássemos a sua justiça. Queridos, a presença de Deus nas nossas vidas é nós termos Cristo vivo dentro de nós, Cristo governando as nossas atitudes, Cristo governando a nossa maneira de falar, Cristo governando a nossa maneira de pensar, Cristo governando completamente a nossa vida. Entregar a vida para Jesus não é apenas como meu Salvador, reconhecendo que eu não posso salvar a mim mesmo, mas entregar a vida para Jesus também significa que a partir dessa decisão Jesus se torna o meu Senhor. Então tem muitas pessoas que disseram que fizeram uma decisão por Jesus, mas elas fazem a sua própria vontade ainda. Elas escolheram ainda ser o centro da sua vida. Elas não servem, elas não são generosas, elas não abrem a sua casa, elas não cultivam a presença, por isso elas vivem crise.
E não adianta, meu irmão, você me chamar como pastor para ir ungir a sua casa, porque tem manifestações sobrenaturais de demônios, de coisas assim. Eu quero dizer para você, eu posso ungir a sua casa 30 vezes, mas se o problema você não entender que está muitas vezes dentro de você, não vai adiantar nada, unção nenhuma. Então, se Cristo é o Senhor da sua vida, Cristo é o Senhor da sua vida, é uma pergunta, não é uma afirmação. Cristo é o Senhor da sua vida. Como carregar a presença de Deus? Cristo, o Senhor da minha vida. Faça tudo o que Ele te mandar fazer. Ele é o seu Senhor. Queria que você ficasse em pé.